Olha, já parou para pensar se uma máquina pudesse criar, do zero, o próximo hit do momento? Parece coisa de filme, né? Mas não é. Está acontecendo agora mesmo. E isso abre uma discussão gigantesca. Se a inteligência artificial cria alguma coisa, de quem é essa criação? E mais, como é que isso mexe com a nossa identidade no mundo digital? É esse mistério que a gente vai tentar entender hoje. E olha, essa discussão toda que a gente vai ter aqui não é só teoria, não. Ela nasceu de um debate bem real que rolou com os especialistas do Grupo de Interesse em Inteligência Artificial da Sucesso SP. Eles se viram diante de um problemão totalmente inesperado. Sabe o que foi? Uma única música, feita por IA, que de repente abriu uma verdadeira caixa de Pandora sobre direitos autorais e, claro, privacidade. Então aqui é que o negócio começa a complicar. Pensa comigo. Uma máquina vai lá, compõe, canta e produz uma música inteira. E aí? Quem fica com os créditos? É o programador que desenvolveu o código? É a própria máquina? Ou, sei lá, será que essa criação não tem dono? É exatamente essa confusão que a gente vai analisar agora. E o mais curioso é que o que começou essa bola de neve toda não foi nenhum processo na justiça, nem uma pesquisa super complexa. Não, não. Foi uma coisa que a gente já conhece muito bem. Uma música que, da noite pro dia, simplesmente viralizou na internet. Tenta imaginar a cena. Surge uma música nova na internet. A voz, todo mundo conhece. É de um artista super famoso que todo mundo adora. Só que tem um pequeno detalhe. O artista nunca, jamais gravou essa música. Foi tudo feito por uma inteligência artificial. E claro, em questão de horas, a internet foi a loucura. Só que o buraco é bem mais embaixo do que só saber quem fez a música. A gente está falando de autoria, de responsabilidade legal. O artista original, por exemplo, deu permissão para usarem a voz dele? E claro, vem a pergunta que vale ouro. Para quem vai o dinheiro dos royalties quando quem cria é um algoritmo? Complicado, né? Bom, com esse cenário todo, é claro que as celebridades não iam ficar de braços cruzados. A galera começou a se mexer, a correr atrás de formas de proteger a própria identidade de um jeito que até então ninguém nunca tinha pensado que precisaria. E essa frase aí, que veio direto do debate dos especialistas, resume tudo. É a estratégia do ator Matthew McConaughey. Ele sacou que a identidade dele, a voz, a imagem, o jeito de falar, era um patrimônio, um ativo que precisava ser protegido por lei, igualzinho ao logotipo de uma grande empresa. Então, o que a gente está vendo é isso, os artistas correndo para se defender. Essa atitude do McConaughey de transformar a si mesmo em uma marca registrada é uma jogada de mestre num jogo que muda as regras todo dia. E olha, até gestos simbólicos como o do Paul McCartney mandam um recado bem claro. Nesse mundo onde tudo é fácil de copiar, o que é que a gente ainda considera original de verdade? E tudo isso acaba levando a gente para um problema ainda maior. O que acontece quando a tecnologia dispara numa velocidade absurda e a lei, bom, a lei fica para trás comendo poeira? Essa frase, que também saiu lá da discussão da Sucesso SP, mata a charada. É tipo uma terra de ninguém. Um verdadeiro velho oeste digital, onde a tecnologia chega primeiro, cria o fato e a lei vem correndo atrás, tentando entender o que aconteceu. É exatamente essa a diferença de ritmo que a gente vive hoje. De um lado, a tecnologia, que é um foguete, criando coisas novas da noite para o dia. Do outro, a legislação, que se move num passo bem mais lento, sempre olhando para o que já aconteceu. E é nesse vão, nesse abismo entre os dois, que todos esses problemas aparecem. E aí surge uma pergunta que é central para tudo isso. Como é que um juiz vai dar uma sentença sobre algo que não é palpável? O sistema judicial está acostumado com provas físicas, com danos concretos. Como ele julga a autoria de uma música feita por código? Ou o roubo de uma voz? É um desafio enorme para toda a estrutura da lei. Ok, então se as leis que a gente tem hoje não dão conta, para onde a gente corre? A conversa lá no debate foi justamente para esse lado. Olhar para as instituições que já existem e pensar em como elas podem, ou melhor, como elas precisam se adaptar para proteger todo mundo nessa nova era. Pensa só em órgãos como o INPI, que cuida de patentes, ou o ECAD, dos direitos autorais de música. Eles foram pensados para um mundo analógico, certo? Agora eles têm que responder umas perguntas que ninguém nem imaginava. Tipo, como é que se registra uma voz como se fosse uma marca? E o ECAD vai pagar royalties para quem, no caso de uma música feita por IA que imita um cantor famoso? São desafios gigantescos. No fim das contas, o ponto central é esse: a gente precisa de um caminho oficial, de mecanismos formais. Não adianta só falar a minha voz a minha,
Precisamos de um sistema de um registro que realmente proteja esses novos tipos de identidade e de propriedade intelectual no ambiente digital. Até agora, a gente falou muito de artistas famosos, de grandes empresas. Mas a verdade é que essa história toda tem a ver com todo mundo. A mesmíssima tecnologia que clona a voz de um cantor pode ser usada para mexer com a privacidade de qualquer pessoa. Imagina só uma situação simples. Alguém está passeando num parque, tranquilo, e uma pessoa tira uma foto dela, sem pedir. Aí essa foto é vendida para uma empresa e quando ela vê, a imagem dela está lá sendo usada como um produto comercial. A pessoa virou uma mercadoria sem nem saber, sem nunca ter concordado. E com a IA, esse tipo de coisa pode se tornar cada vez mais fácil de acontecer. E não é só de foto que a gente está falando, não. Pensa bem, cada vez que a gente usa digital para entrar num prédio, ou quando o nosso carro passa por uma câmera na estrada, a gente está entregando dados. A vigilância está em todo lugar, se tornando parte do dia a dia. E na maioria das vezes, a gente nem se dá conta de que está sendo observado. E o mais irônico de tudo, né, é que, uns 40 anos atrás, o grande medo era o Big Brother, o governo vigiando tudo. Hoje as pessoas se expõem por vontade própria nas redes sociais. Essa mudança de chave, de conceito, transformou completamente a nossa ideia de privacidade. E ficou muito mais difícil saber onde traçar a linha. No final das contas, a gente vê que o problema é muito maior do que uma música viral ou uma foto. O que está em jogo aqui é que a tecnologia está forçando a gente a repensar uma coisa fundamental: o que de fato significa ter direito sobre a nossa própria imagem, nossa voz, nossa identidade. E essa, com certeza, é uma reflexão que não dá mais para adiar.